Maravilha, meus queridos, estou de volta com vocês aqui, então, seguindo nessa nossa aula de geometria espacial. Não é muito conteúdo, velho, geometria é um mundinho à parte. É isso mesmo, muito conteúdo, né? Vamos lá, então, agora falar um pouquinho sobre volume de pirâmide. Tá aí para vocês, ó. O que vai ser o volume da pirâmide? Pessoal, o que acontece? Se a gente tivesse aqui, né, num curso assim, com muito tempo, para a gente poder ficar, deixa eu parar, pensar, aprofundar, a gente tem várias dinâmicas que seriam bem interessantes para você visualizar a questão aqui da fórmula, né? A gente trocar algumas ideias e tal. Só que não dá para romantizar, né? Você está aqui precisando desse conteúdo é para ir fazer uma prova de concurso e se Deus quiser, dependendo aí da relação que você tenha com a matemática, Bruno, é passar nessa prova para eu me livrar disso e não mexer mais com isso. Então tá. Então, vou trazer para vocês aqui um resultado que naturalmente a gente consegue demonstrar que tem toda uma história por trás, que é de que o volume de uma pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, ok? O que a gente consegue fazer é mostrar que se eu tivesse um prisma, a gente já estudou prismas, certo? Se eu tivesse um prisma, por exemplo, de base hexagonal, consegue visualizar a cena? Base um hexágono, certo? Se é um prisma é porque esse hexágono ele vai, né, vai ter um outro hexágono congruente a ele, aí eu crio o prisma. O que a gente consegue mostrar, demonstrar, é que dentro desse prisma é como se eu conseguisse encaixar 3 pirâmides de mesma altura. Por isso, então, o volume do prisma, desculpa, o volume da pirâmide é como se fosse a terça parte do volume de um prisma. Porque volume de prisma é a área da base vezes a altura, certo? O que a gente consegue mostrar é que é como se, de uma certa forma, dentro de todos esses prismas, eu conseguiria encaixar o correspondente, né, a capacidade dessas pirâmides, é como se eu conseguisse encaixar a capacidade de 3 pirâmides idênticas dentro do que seria o volume de um prisma. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. O volume da pirâmide é a terça parte do que seria o volume do prisma, certo? Então, para a gente aqui, de novo, vai cair no mais do mesmo do que eu tenho falado com vocês aqui nesse nosso encontro de geometria espacial. Para você surfar bem a onda do cálculo do volume, você vai ter que dominar bem geometria espacial. Desculpe, vai ter que dominar bem geometria plana. Até porque eu dependo aqui, olha, de área da base. Área da base. Então, na base eu posso ter o quê? Posso ter um quadrado, posso ter um hexágono. Então, você tem que saber a área de quadrado, tem que saber a área de hexágono regular, tem que saber a área de triângulo equilátero. Certo? É isso. De fórmula, volume. Volume da pirâmide. Área da base vezes a altura sobre 3. Então, é o volume do prisma. Um prisma com mesmas condições. Se eu tivesse lá um prisma, tivesse base hexagonal e altura 5, e tem uma pirâmide que tem base hexagonal e altura 5. É como se o que eu consigo colocar de água, agora como eu estou falando de volume, eu estou falando de ocupar o interior. É como se o que eu consigo colocar de água dentro dessa pirâmide, é como se com o volume dessa pirâmide eu conseguisse colocar 3, né? Pegar 3 dessas pirâmidezinhas e jogar dentro ali do que seria o recipiente prisma. Por isso que a gente tem aqui a relação com a terça parte, tá? A área da base vezes a altura, só que dividido por 3. E aí, vamos ver exemplo. Calcule o volume de uma pirâmide regular de altura igual a 6 centímetros, cuja base é um quadrado de lado 8 centímetros. Então, essa que está aqui é para a gente ir sem medo. O que é volume de pirâmide? Volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Qual que é a área da base? Poxa, a figura que está na base é um quadrado. Então, qual que é a área da base? Lado ao quadrado. Como a minha base, nesse caso, é um quadrado, a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, a área da base é 8 ao quadrado, que tem que dar 64, e aí são, então, 64 centímetros quadrados. Aí a altura da pirâmide. Poxa, ele falou para mim que ó, é uma pirâmide de altura igual a 6 centímetros, certo? Então tá aqui, olha, o volume dessa pirâmide,
seria a área da base, que é 64, são 64 centímetros, vezes a medida da altura, que são 8 centímetros, desculpem, vezes a altura, que são 6 centímetros, tudo isso que está aqui dividido por 3. Então, o volume dessa pirâmide, 6, se eu for dividir por 3, 6 por 3 vai ter que dar 2, 64 vezes 2, eu chego aqui a um volume de 128 centímetros cúbicos. Perfeito? O que você vai ter que se lembrar? Lembra? Cheio de pré-requisito para você sobreviver a esse nosso encontro. Aqui é daquelas aulas que a gente vai dependendo de muitas coisas antes, né? O que eu vou precisar que você se lembre? Que 1 centímetro cúbico, desculpem, 1 decímetro cúbico acaba sendo igual a 1 litro. E 1 metro cúbico acaba sendo igual a 1000 litros. Então aqui, por exemplo, o que seria esse volume aí de 128 centímetros cúbicos? Se eu fosse passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu ia voltar uma unidade lá no quadro. Só que aí, como aqui é unidade cúbica, cada unidade são 3 casas. Então você transformaria isso aqui em centímetro cúbico, vou deixar aqui só a observação. Esses 128 centímetros cúbicos, eles vão equivaler a 0,128 decímetros cúbicos. Porque aí eu voltei, ó, tem lá metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, se eu estou passando de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu voltei uma unidade, mas cada unidade são 3 casas. Voltei 3 casas com a vírgula, cheguei em 0,128 decímetros cúbicos. 0,128 decímetros cúbicos corresponderia então a 0,128 litros, certo? O que são 0,128 litros? Só para te dar um parâmetro melhor, vamos usar aqui uma unidade. Se eu passar de litro para mililitro, por exemplo, 0,128 litros são 128 ml. 128 mililitros, certo? Então, 128 ml. Se eu tivesse, então, uma pirâmidezinha assim, ó, com base 6 centímetros e a alturinha dela fosse 8 centímetros, é como se ali dentro eu conseguisse colocar mais ou menos 128 ml de água, ok? E aí, lembrando, que se fosse um prisma, aí eu te pergunto, e se fosse um prisma? Um prisma de base quadrada com altura 6 centímetros. Qual que seria o volume? O volume seria o triplo do volume da pirâmide. O volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide, que tem a mesma base e mesma altura. Assim como o volume da pirâmide é a terça parte do volume desse prisma, que tem mesma base e altura, certo? Então, se fosse o caso aqui do volume do prisma, que tivesse essas condições, seria o triplo desse 128, tá? Então, vocês vão ter que se lembrar dessas relações, que decímetro cúbico equivale a um decímetro cúbico equivale a 1 litro, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, porque aí eles podem finalizar uma questão de volume fazendo uso dessas relações, tá bom? Maravilha, primeira questãozinha de fixação nesse bloco aqui, então, tá aí, ó, 128 centímetros cúbicos. Vou só limpar essa tela aqui rapidinho e vamos para o próximo. Olha essa aqui daqui. Numa pirâmide regular, a base é um hexágono de lado 4 centímetros. Qual deve ser a altura dessa pirâmide para que o seu volume seja igual a 120 centímetros cúbicos? Então lá vamos nós. Olha, eu não estou falando aqui de uma pirâmide regular. Se é pirâmide regular, é porque na base eu tenho um polígono regular, um polígono que tenha todos os lados iguais. Então eu tenho aqui um hexágono regular, certo? Então, numa pirâmide regular, a base é um hexágono de lado 4 centímetros. E aí, qual tem que ser a altura da pirâmide? O que é fórmula de volume? Vamos lá. Volume de pirâmide, seja qual for a pirâmide. Volume de pirâmide. Volume de pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Só que aí, nesse caso, como base, eu tenho um hexágono. Então, quando eu falo de área da base, eu estou falando da área de um hexágono. Qual que é mesmo a fórmula da área do hexágono? A área do hexágono são 6 vezes
a área de um triângulo equilátero. São 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que no fim das contas, corta 6 com 4, no fim das contas sobra para você 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Área do hexágono, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, o que ele quer? Aliás, o que ele me deu? Ele me deu aqui, olha, que a base é um hexágono de lado 4 centímetros. Então, qual que vai ser a área da base? Vai ser a área do hexágono, que nesse caso vai ser 3 vezes L ao quadrado é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área do hexágono, então, seria, se organize daí, que eu vou colocando no papel daqui, ó. 4 ao quadrado dá 16, certo? 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 16 vai dar 48. 48 dividido por 2 vai ter que dar 24. Então, 24, raiz de 3. Tudo isso aqui está em centímetro, então são 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Então, está conseguindo enxergar? Não fiz o desenho aqui da pirâmide, mas tem lá na base o hexágono, certo? A gente viu agora, então, que tem a área de 24 raiz de 3 e tem essa altura de 4. Ele já passou para mim qual que é o volume. Ia chamar a sua atenção aqui só para ficar atento à unidade que ele usa de volume, mas, ó, tá, meus dados estão em centímetros. Tenho o comprimento, né, da aresta da base. Descobri a área da base em centímetros quadrados e o volume está em centímetros cúbicos. Então, não tem nem que me preocupar aqui em questão de transformação de unidade. É mais agora substituir. Eu sei que a área da base, 24 raiz de 3, vezes a altura, é o que ele está me pedindo, dividido por 3, vai ter que dar o volume da pirâmide, que é 120. Eu vou colocar aqui para vocês, olha. Área da base, 24 raiz de 3, vezes a altura da pirâmide. Ó, o que ele está perguntando é qual é a altura da pirâmide, que é o meu H. Tudo isso dividido por 3 vai ter que ser igual a 120. Tranquilo? Bem, pega esse 3, passa multiplicando. 24 raiz de 3 vezes H fica igual a 120 dividido por... Desculpa, 120 vezes 3, que vai ter que dar 360. Ok? Então, ó, 24 raiz de 3 vezes H, esse 3 vezes 120, 360. Esse 24 raiz de 3 passa dividindo. Então, eu passo a ter o meu H como se fosse 360 dividido por 24 raiz de 3. Ali, se você quiser, dá para a gente simplificar o 360 e o 24. 360 é divisível por 24. Então, eu posso simplificar tanto o 360 quanto o 24 pelo próprio 24. Vai dar 15, ok? Então, a gente passa a ter isso que está aqui, olha, 15. 24 sobre 24 vai ter que dar 1. Então, isso aqui acaba dando 15 raiz de 3. Ok? E aí, aqui a gente chega então numa situação de racionalização. A gente sabe que essa resposta que está aqui, ela poderia, né? A gente poderia trabalhar com esse 15 sobre raiz de 3, só que há a possibilidade da gente fazer a racionalização. Então, fazendo aqui a racionalização, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Essa resposta que está aqui ela já está correta, vale isso. Só que é comum na matemática não se deixar o radical ali no denominador. Então, a gente passa pelo processo de racionalização que fala, que nesse caso seria multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, isso aqui vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. 15 vezes raiz de 3 fica 15 raiz de 3. Aqui embaixo, onde eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai acabar dando a raiz de 9, que no fim das contas é 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 3 ao quadrado vai ter que dar 3, e aí 15 raiz de 3 dividido por 3 acaba dando 5 raiz de 3, e aí seria então a altura dessa pirâmide, certo? 5 raiz de 3. Então, a área do hexágono foi 24 raiz de 3,
Se a gente multiplicar por 25 raiz de 3 e dividir isso aí tudo por 3, a gente acaba chegando aqui nos 120. É só dar uma conferida aqui para ver se todos os cálculos estão certinhos. Então, ó, base tem lado 4 centímetros. Então, a área do hexágono, 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. 4 ao quadrado dá 16. Simplificando aí, então, 3 vezes 16, 48 sobre 2, 24. Chegamos aqui à área do hexágono com 24 raiz de 3. Volume da pirâmide, 24 raiz de 3, vezes a altura, tudo isso dividido por 3 igual a 120, ele pediu. Passamos multiplicando, chegando a 360. Esse 360 dividido por 24 raiz de 3, simplificamos 360 e 24 por 24, acaba dando 15 sobre raiz de 3. Racionalizando, 5 raiz de 3 centímetros teria que ser a altura da pirâmide. Ok? Como consta aí para vocês. E a última desse bloco, vamos ficar atento, olha o que está sendo colocado aqui, se liga. Olha só. A área da base de uma pirâmide hexagonal regular é 6 raiz de 3. E a sua área lateral é 12 centímetros quadrados. Ele pergunta para vocês qual que é o volume dessa pirâmide. Aqui, veja se você concorda comigo. Tava bom demais para ser verdade, não é não? Porque o negócio é o seguinte, ele está me pedindo o volume da pirâmide. Se ele está me pedindo o volume da pirâmide, eu sei que volume de pirâmide é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. A área da base, o cara já me entregou. Olha aqui que beleza. 6 raiz de 3. Tá faltando só a altura da pirâmide. É essa altura da pirâmide que vai nos dar um pouquinho de trabalho para encontrar. Mas a gente vai chegar lá. Porque eu dependo dela, né? Então, entenda. Volume de pirâmide é área da base vezes a altura sobre 3. A área da base eu já tenho. Só que aí eu vou precisar descobrir, então, qual é a altura dessa pirâmide. E aí a gente começa todo um processo. Vamos lembrar, então. Aqui eu vou só fazer o desenho para vocês, para tentar facilitar um pouquinho. Ó, tem aqui o meu hexágono. Vamos fazer aqui, ó. O meu hexágono. Meu polígono, então, no caso aqui, né, uma pirâmide regular. Então, o meu hexágono com 6 lados iguais. Tenho aqui o vértice e tem aqui, ó, um esbocinho aí de uma possível pirâmide hexagonal regular. Beleza. Vamos lá. Ele falou para mim que a área lateral é 12 centímetros. A área lateral, vamos organizar. Se eu estou falando da área lateral de um hexágono, é porque então cada face lateral, por ser uma pirâmide, cada face lateral é um triângulo, certo? E a gente sabe que esse triângulo, ele é, na pior das hipóteses, isósceles. Pode até acontecer de ser ali especificamente um triângulo equilátero, mas a gente tem a garantia de que são triângulos isósceles. Só que como são, então, 6 triângulos isósceles e congruentes, se eu sei que a área lateral é de 12 centímetros quadrados, então a área de cada face lateral, vou deixar indicado para vocês aqui, olha, a área de cada face lateral. A área de cada face lateral é de 12 centímetros quadrados, só que dividido por 6. 12 centímetros quadrados dividido por 6, que tem que dar, então, ó, 2 centímetros quadrados. Fechado? Essa é a área de cada face lateral. Aí vamos dar um zoom aqui, fazer uma representação rapidinha do que seria uma face lateral. Ó, estou agora representando uma face como essa que está aqui, ó, uma face lateral, certo? Vou fazer um desenho dela aqui rapidinho. Ó. O que a gente tem, então? Nessa face lateral, eu tenho essa menina que está aqui, ó. Essa menina que está aqui é a minha aresta da base. Ó, é a minha aresta da base. Eu não sei ainda quanto é. Não sei teoricamente, né? Porque a gente vai conseguir saber. Então eu não sei ainda qual é.
essa aresta da base e não sei também ainda quanto é essa altura. Lembrando, então, ó, esse aqui é a minha aresta da base. E lembrando que aqui, ó, a gente sabe que esse segmento que tá aqui, que é a altura da face lateral, acaba funcionando como o apótema da pirâmide. Lembrado? O apótema da pirâmide é justamente a altura ali daquela face lateral. Daqui a pouquinho a gente vai usar. Então, ó, não sei ainda aqui qual é o L e qual é o G, meu apótema da pirâmide. Mas eu vou conseguir descobrir pelo menos qual é o L. Qual é a medida da aresta da base. Por quê? Porque como eu sei que essa pirâmide é hexagonal regular, eu sei que a área do hexágono é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do hexágono. Nesse caso, a área do hexágono foi 6 raiz de 3. Então lá vou eu substituir. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso que está aqui, ó, tem que ficar igual a 6 raiz de 3. É a área da base, fórmula da área da base, igualada aqui ao resultado que ele me deu para a área da base, 6 raiz de 3. Aí o que a gente faz aqui? Ó, pode começar cortando esse raiz de 3 com esse raiz de 3, porque são números em lados diferentes na mesma linha da igualdade. Pode simplificar o 6 com o 3. 6 por 3 vai ter que dar 2, 3 por 3 vai ter que dar 1, 6 por 3 vai ter que dar 2. E aí eu fiquei com isso daqui, olha. L ao quadrado sobre 2 ficou igual a 2. L ao quadrado fica igual a 4, de onde a gente conclui então que o L tem que ser igual a raiz quadrada de 4, L tem que ser então igual a 2. 2 o quê? 2 centímetros. Fechado? Tá tudo em centímetro aqui, não tá? Isso. 2 centímetros. Então eu descobri qual que é a medida da aresta da base. Para eu ter essa área da base como se fosse 6 raiz de 3, a aresta da base tem que ser 2. Tanto que, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, 12, 12 sobre 2, 6, 6 raiz de 3. Beleza, então a gente consegue fechar isso tendo como aresta da base o 2. Tranquilo, a aresta da base é o 2, fechado. Então aqui, ó, isso aqui agora então é 2 centímetros. Aí eu preciso que você se lembre que, tá lembrado disso aqui? A área de cada face lateral são 2 centímetros quadrados. Como que eu faço para calcular aqui a área de cada face lateral? Pega a área da base, que é 2, multiplica pela altura, que é o nosso apótema da pirâmide, ou no caso ali a altura do triângulo, e divide por 2. Então, isso aqui é uma face lateral. Como que eu faço para descobrir a área dessa face lateral? É a área de triângulo. 2 vezes a altura, comprimento vezes... base vezes altura, dividido por 2. Só que base vezes altura dividido por 2 tem que dar, nesse caso, 2 centímetros quadrados. Então, 2 vezes G sobre 2 tem que ser igual a 2. Daí, então, a gente concluiria que 2G tem que ser igual a 4, de onde a gente vai concluir, então, que G é 4 sobre 2, tem que dar 2, então seriam 2 centímetros. O que são mesmo esses 2 centímetros? Esses 2 centímetros correspondem ao apótema da pirâmide. Tá bom. E agora, Brunão? Lembra? Eu estou precisando chegar na medida da bendita altura da pirâmide. É só isso que faltou para o cara me dar. Volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base ele me deu, ele só não me deu a altura da pirâmide. Mas olha o trabalho que essa altura da pirâmide te dá. Porque aí agora, o que a gente vai fazer? Existe aquela relação que me garante que a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base, que é o nosso M, o apótema da base ao quadrado, tudo isso tem que ser igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. Esse apótema da pirâmide, a gente descobriu que é 2. Tá faltando só quem?
Tá faltando só o apótema da base. Como que eu descubro mesmo o apótema da base quando a base é um hexágono regular? Eu preciso que você se lembre que o apótema da base é a altura do triângulo equilátero. Certo? Só que aí tem que tomar cuidado para não confundir aqui os triângulos, certo? Estou falando da base. Então, o apótema da base é como se fosse a altura aqui de um triângulo equilátero que eu enxergo na base. A altura de um triângulo equilátero, então vou colocar aqui, olha, o nosso M, como é um hexágono regular, o nosso apótema, ele é lado da base, aresta da base, raiz de 3 sobre 2. Quando a base é um hexágono regular, o apótema da base é lado, raiz de 3 sobre 2. Lado da base, aresta da base. Quanto que foi a nossa aresta da base? Esse 2 que a gente encontrou aqui, ó. Então fica meu apótema da base como se fosse 2 raiz de 3 sobre 2. Então, meu apótema da base vale raiz de 3. Raiz de 3 centímetros. Pronto. Agora, a gente vai conseguir descobrir a altura da pirâmide. Como esse M que está aqui, ó. Como esse M que está aqui vale raiz de 3, a gente consegue aplicar Pitágoras usando essa relação importante, que é a altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado igual a apótema da pirâmide, que é o nosso 2 ao quadrado. Vou colocar para o lado de cá então, olha. Sabendo que a altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado tem que ficar igual ao apótema da pirâmide ao quadrado, eu tenho para esse caso a altura ao quadrado mais o meu apótema da base, que foi raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, tudo isso igual ao meu apótema da pirâmide, que foi 2, igual a 2 ao quadrado. H ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4. Daí, então, você conclui que a altura ao quadrado seria 4 menos 3. A altura ao quadrado vai dar 1. Logo, a altura da pirâmide vai ser raiz de 1, que acaba sendo 1. 1 o quê? 1 centímetro. Então, todo esse trabalho que você teve foi para chegar à conclusão de que a altura da pirâmide era 1. E aí, qual que vai ser, então, o volume dessa pirâmide? O volume não é área da base vezes a altura dividido por 3? Pois bem, o volume, então, da pirâmide, aqui, ó, o volume da pirâmide seria área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Então, o volume seria a área da base que ele tinha dado no exercício, que era 6 raiz de 3, ok? Área da base, 6 raiz de 3, vezes a altura, que foi 1, que a gente acabou de descobrir, essa altura aqui, ó, vezes 1, dividido por 3. Então, o volume, 6 raiz de 3 sobre 3, lembra que você só pode simplificar o 6 com o 3, né? O raiz de 3 com 3 não pode não. Então, 6 dividido por 3 acaba dando 2. Seriam, então, 2 raiz de 3 centímetros cúbicos. 2 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ah, professor, eu já tinha feito isso. Por que não? Porque eu já tinha pegado aqui os 6 raiz de 3 e tinha dividido por 3. Poxa, nem tinha me tocado para a questão da altura. Pô, que sorte então que você deu, hein? Para você que do nada resolve, peguei lá a área da base. Esqueci, cara, esqueci que tinha que multiplicar pela altura, já peguei e dividi por 3. Pô, que beleza, hein? 6 raiz de 3 dividido por 3, e olha o trabalhinho aí, que esse 1, que era a altura, nos deu, porque ele não informou qual era a altura da pirâmide. Então fica ligado que tivemos relações importantes aqui, né? Isso aqui é uma verdadeira revisão de geometria plana.
área de triângulo, o apótema, que no caso ali corresponde à altura do triângulo equilátero, certo? É teorema de Pitágoras para cá, é área de hexágono para lá. Gabarito para essa que está aqui, então, 2 raiz de 3. E com isso, eu fecho com vocês aqui, então, esse bloco em que eu apresentei para vocês aí a fórmula de volume de pirâmide. O que eu tenho de teoria nesse bloco? Volume de pirâmide, fórmula que você tem que saber. Área da base vezes a altura sobre 3. E aí, dependendo da pirâmide que ele colocar para você na sua prova e das informações que ele trouxer, ele vai te arrancar o couro. Mas eu estou aqui para tentar te ajudar. Fecha esse bloco, tudo de bom, forte abraço, valeu!